Museificar a crise é torná-la um conceito do passado. $50.000 casas vazias em Lisboa. $25 imóveis entregues por dia à banca. Fisco penhora 70 casas por dia. Mais de 400.000 pessoas dependentes do Banco Alimentar. Desemprego já atinge 923.000 pessoas. Por dia, encerram 16 lojas em Lisboa. Por mês, 10.000 portugueses deixam o país. Um sistema em crise. O ultraliberalismo global triunfou. Tornou-se a ideologia dominante ao nível económico, político e social. O mercado livre é o princípio de organização por excelência da sociedade contemporânea. É tido como o princípio regulador mais eficiente e desejado. Será? A infiltração dos princípios do mercado livre em todos os aspectos da nossa vida conduziu-nos a enormes diferenças socioeconómicas entre pessoas, tornando-se numa ameaça concreta aos princípios democráticos. O fosso entre ricos e pobres é maior em Portugal do que na maioria dos outros países. Há mais pobreza e desigualdade do que a sociedade pode sustentar. Individualismo, lucros pessoais, competição, a necessidade de crescer infinitamente. Será desejável? O motor da nossa economia é alimentado por dívida e escassez. Cada euro que possuímos na economia real representa uma crescente dívida na economia virtual. O valor económico é criado por falsa escassez e não por abundância e partilha. Que grande ameaça ao nosso senso de comunidade.
Cada músculo, cada osso, cada veia, cada paisagem, cada tessitura específica do corpo está envolvida por uma outra tessitura que se chama fáscia, não é? Que é uma membrana translúcida. É um tecido especial que o que ele faz mesmo é ligar tudo, no corpo inteiro. Se eu tiver em movimento fluido, a fáscia tem uma composição, uma forma de se organizar na estrutura do tecido, na organização das células mesmo, diversa do que se eu apanhar um susto. Quando tu dizes tenho o coração apertado, tens mesmo o coração apertado. A membrana que envolve o coração altera mesmo a estrutura e cria cicatrizes. Se tu de manhã te espreguiçares à vontade, mexer, algumas das tramas que tivessem em algum lugar acolhido uma tristeza ou uma imobilidade, porque pode ser física, podes ter ficado com o cotovelo debaixo do braço, ou como podes não te ter esquecido todo o dia que não vais poder pagar a renda da casa nem toda a noite, estás a ver? E isso aloja-se no corpo, mora no corpo e altera a composição estrutural dos tecidos. Não é mentira as fascialgias, mialgias que existem, essas doenças galopantes que cada vez mais a pessoa depois diz assim, apertou-me muito tempo ao computador. O que é que tu andas a fazer de ti próprio? Onde é que tu vives aí dentro? Estás a ver? Movimento é tanto uma atividade física como mental. A ação implica ser-se notado e ser-se julgado. Há muito pouco tempo compreendi que há algo na nossa sociedade mais cristã que tem a ver com como é que nós nos posicionamos perante as outras pessoas. E a explicação que fez Nietzsche é que se nós vivemos numa sociedade que assenta numa atitude cristã, cristã significa o quê? Significa que nós temos que sempre ajudar o mais frágil, o mais pobre, o mais fraco. Nesta lógica, nós não nos podemos diferenciar pela positiva ao sermos mais fortes, ou sermos quem ganha, porque se nós lemos a Bíblia também percebemos que o mau é aquele que mata, é aquele que ganha, muitas vezes. Ficar sem fazer, para mim está muito ligado a esta consciência de cada coisa que foi mal feita é registada, porque nós temos que sempre registar o que está mal para podermos ser melhores. Então temos o enfoque sempre naquilo que está pior. E esta lógica do que está pior, no fundo, está muito ligada a quem faz é criticável. Nós todos conhecemos esta terminologia. Quem não faz nada não pode estar a errar. Este corpo que vamos sendo, este acontecimento do corpo, está sempre a inspirar sobre si próprio, não tem frente. E eu penso que é um exercício permanente. Tu estás ouvindo a criação do corpo, a criação do mundo, e ouvindo, percepcionando buracos enormes, onde tu não estavas a considerar, e vem por aquele buracão algo que te vai mesmo escravizar, e tu nem viste, porque nestas paisagens, nestes universos, tu sentes-te fluido, sentes-te possível, sentes-te em criação. Se não se pratica isso, é muito natural que uma pessoa com esta ideia de acumulação de tarefas, que também fazes desde miúdo, não é? Tens que ir jogar a bola, depois tens que ir para a casa da avó fazer não sei o quê, tens, até tens que comer, até tens que dormir, estás a ver? Até, se calhar tens que amar, ou tens que procriar, ou plantar uma árvore. É tudo tão cheio de acumulações, que a pessoa toda esborrachadinha pela tal bigorna, realmente precisa de ter muito atrevimento para existir, para existir. Pá, e se tu não praticas isso, é muito fácil sucumbires a essa desexistência, a essa forma de vida amorfa, em que tu identificas alguns dos males que tu podes chamar a ti, que são os males que vêm na televisão e na revista Caras ou nessas coisas, não é? É quase tipo, coitado de mim,
sobre quem continuamente cai a bigorna, não é? O que é que eu hei de fazer, não é? Se não deixar de esborrachar aqui todo morto. É assim, eu não sei se muitas vezes as pessoas têm a percepção de que essa maldita vitimização alimenta o poder, estás a ver? Alimenta os ditadores, os que fazem de ti escravos, quer dizer, quanto mais eu me queixo, mais avança aquele que me dá razões para eu me queixar, estás a ver? Isto é um sistema mesmo complexo que está aceite. Esse fado é brilhante. Sinto que tem sido muito potenciado nisto que se chama Portugal a rigidez. E potenciado, encorajado, nem que seja pelo medo. É uma das coisas curiosas, é uma das coisas, a negridão do fascismo. Qual fascismo? Isto é muito pior, quer dizer, não sei se é pior, porque não estive eu presa no tempo da PIDE, mas tiveram pessoas. Pronto. Não sei se é pior, é muito mais viral. A nossa estrutura cultural foi um pouco criada desta maneira, mas já passou o fascismo, não é? 74, já são alguns anos, já podemos olhar um bocadinho para as nossas qualidades. Nós temos uma sociedade extremamente resiliente, se formos comparar com sociedades que neste momento economicamente estão bem, não têm o nosso problema. Nós somos resilientes, nós temos uma rede social que apoia quem cai fora do sistema, não é? Por outro lado, no fundo, nós, a nível de sociedade, aceitarmos o facto que somos todos adultos, somos todos líderes da nossa vida. Nós é que arquitetamos a nossa vida. E assumir essa responsabilidade é extremamente... dá-nos uma nova dimensão. Ter a coragem de avançar tem que entrar na nossa cultura. E isto precisa de acontecer não top-down, precisa acontecer também bottom-up, não é? Portanto, para a cultura ser equilibrada, não é? Eu, honestamente, prefiro ter uma boa e forte visão e fazer já, que é a nossa filosofia, e reforçar isso, em vez de estar imersos numa lógica de planeamento, pensar bem, uma estratégia forte com a qual todos nos identificamos, tem valores fortes e que todos podemos ter consenso nessa estratégia ou nessa visão, e depois atuar no já. E é isso que nós sabemos fazer. A criação de consenso não quer dizer obrigar ninguém a mudar de opinião, quer dizer encontrar aquilo que temos em comum para poder estruturar sobre isso a nossa ação. Porque não podemos permitir-nos ter algumas pessoas que não estão convencidas que isso é importante fazer, porque então estamos sempre a trabalhar contra a engrenagem, ou digamos assim, estamos a trabalhar com a inércia. Eu acho que há decisões-chave num grupo, numa organização, numa sociedade que precisam de ser consensuais, precisam de estar assentes naquilo que temos em comum, e nós temos muito em comum. Eu sinto que na rua, se eu cruzo com uma pessoa que eu nunca vi antes e se calhar nunca vou ver outra vez, eu tenho coisas em comum. Portanto, se eu tenho coisas em comum com uma pessoa que eu nunca vi antes, nunca vou ver depois, que pode ter uma vida completamente diferente da minha, desculpa, então se calhar todos podemos ter qualquer coisa em comum. Se nós sabemos aproveitar o que temos, tanto a nível intrínseco como a nível endógeno, nós podemos estar muito, muito bem. E é uma questão de querer.
Em 2013, o Museu da Crise participou na Trienal de Arquitetura de Lisboa. Investigámos juntamente com outros grupos e pessoas como podemos construir novas narrativas que redefinam as ideologias sociais, culturais e económicas em que a Europa foi fundada. Por exemplo, agora ainda estamos a pensar que lixo existe. Há um sítio que não é aqui onde vai este lixo, mas de facto não existe fora, porque vai sempre criar um problema num outro sítio. Então, em vez de criar lixo, podíamos pensar como podemos usar este resultado deste processo, por exemplo, da minha comida, os restos da comida, como posso tornar isto num recurso para outra coisa, por exemplo, através da compostagem. Há quem considere produzir os seus alimentos também tempo livre. Sim, eu queria só falar um bocadinho esta coisa que nós conceptualizamos, esta coisa de dedicar o tempo. Nós chamamos de tempo livre, eu chamaria tempo. É evidente. É metafórico, né? Que o tempo livre, se não há tempo livre para poesia, se não há tempo, não é possível a versatilidade dos tempos. Portanto, são mesmo formas muito físicas de pensar movimentos, de pensar a ação, que incluem não umas coisas versus outras, mas essa evolução de uma ação mais rápida, uma ação mais de reflexão. É porreiro, porque as pessoas querem saber como é que se faz. E naquele fazer, elas vão entender coisas que a gente está aqui discutindo filosoficamente de forma muito mais natural. Não podemos satisfazer as nossas necessidades quando só estamos com o nosso grupo. Então, vamos ter uma necessidade de ligar com outros grupos no nosso bairro para resolver necessidades nossas. E isto é muito diferente do que a perspectiva eles têm um problema e nós vamos ajudar. Isso é uma superação a priori. Com pequenas intervenções urbanas, como identificar plantas comestíveis, pendurar pequenos candeeiros solares ou espalhar informação sobre saúde preventiva, desenhamos futuros cenários de mundos possíveis, não dominados pelo mercado livre e onde as necessidades básicas humanas são gratuitamente acessíveis a todos. O mundo atual, o mundo onde vivemos, é apenas um dos muitos mundos possíveis. Não é um facto que o mundo atual é o melhor de todos os mundos possíveis. Outros mundos reais, concretos, autónomos, existem, tão inequivocamente como o nosso mundo atual. Mas são distintos do nosso mundo, simplesmente por não existirem em espacial, temporal
ou casual relação com o nosso mundo. Ela já tem experiência disto a montes. Vamos explicar que estava ali a vir. Fiz luz! Só que nós ainda não existimos nesses outros mundos possíveis. O fosso entre o mundo atual e o incompleto, projetado e desejado mundo possível, é superado pela capacidade humana de invenção e imaginação. Estas capacidades dão-nos acesso a um espaço ambíguo, tornando-o autêntico. Necessidade, criatividade e possibilidade. Não queremos evocar uma sociedade ideal ou legendária situada no irreversível passado. Isso seria uma ilusão. Em vez de criarmos aquela sensação derrotista de que eu sou uma, não posso mudar o mundo, em vez de ficarmos agarrados a esse pensamento, era: deixa-me ver o que é que eu posso fazer, nem que seja uma coisa mínima, posso sempre fazer qualquer coisa. E posso me juntar a outras pessoas que se calhar nem conheço, que também estão a fazer coisas mínimas. É importante cada vez mais saiba o que se faz e que se dê valor àquilo que se faz por mínimo que seja. E eu acho que é mesmo importante nós começarmos por ver o que é que já existe que está a ser feito. Porque também esta energia de início é uma energia e tem que ser necessária muita energia. Exato. E se eu vou começar isto, e quer dizer, talvez no meu bairro não haja, mas já lá no meu bairro ao lado já existe, não é? Eu posso juntar-me e dar mais força. Isto não vai desaparecer de um dia e aparecer outro, mas vai haver de facto um conjunto de coisas que vão avançando mais um centímetro, às vezes um metro, etc. E a própria interligação e o sistema e tudo isso. As pessoas conhecem, sabem que se não têm tempo para participar num projeto de grandes dimensões, se calhar num pequenino até têm tempo. Mas quando tomam a decisão, depois de informada, já é uma decisão responsável, já é uma decisão com compromisso. A museificação da crise significa progredir na direção de um outro conceito de sociedade, onde a palavra futuro tem significado e substância. Será que serve? A criação dessa sociedade concretiza-se no fazer.